Fala pessoal, tudo beleza? A aula de hoje vai atender ao pedido da aluna Vanessa Karen, da UFESA. Então, ela estava com a dúvida a respeito sobre como encolher ou esticar objetos, no caso blocos, para inserir no desenho. Então, um problema bem comum de acontecer, uma dúvida que muitos alunos têm, é como aproveitar um bloco, mesmo que ele tenha dimensões diferentes de onde eu quero inserir, e adequá-lo a essa dimensão sem precisar redesenhar tudo. Então vamos entender melhor que problema era esse. Tem-se um desenho de um corte aqui, poderia ser outro projeto qualquer, e ela queria aproveitar esse bloco aqui de porta que eu tenho à minha esquerda para inserir no local da minha porta à vista. Ok? Qual o problema? Vou mover esse bloco aqui para inserir e vocês verão que o tamanho dele é diferente da minha abertura de porta. Logo, eu não poderia utilizá-lo, ok? Então, como é que eu faço para adequar essa dimensão? Bom, pegando um exemplo um pouco mais simples, nós vamos utilizar o comando stretch. Ele fica na categoria Modify, da aba Home aqui na Ribbon, certo? Ó. Stretch significa literalmente esticar. E como é que ele funciona? Clica no ícone do comando stretch e aqui vai o detalhe interessante. Sempre no stretch eu vou selecionar da direita para a esquerda, ou seja, retângulo verde. E o que acontece? Clico para selecionar o objeto no retângulo. Se eu selecionar todo o objeto, der um Enter, ele vai me pedir para especificar o ponto base, com a maioria dos comandos de modificação. E vejam só, o que ele fez? Moveu o objeto, certo? Então, não é esse o nosso objetivo. Caso você selecione todo o objeto com stretch, ele apenas vai mover. Ou seja, vai se comportar semelhante ao comando move. Então, o que eu devo fazer para, ao invés de mover o objeto, redimensioná-lo? Tá? Lembrando que esse comando, ele complementa o alinhar. Muitas vezes nós podemos inserir blocos no nosso desenho ou adequar o tamanho deles através do comando alinhar, quando a escala é padrão, ou seja, uniforme em todas as dimensões. Nesse caso da nossa porta, a gente quer mudar somente uma dimensão, então não poderia utilizar o comando alinhar. Então volto aqui para o stretch e o que é que eu tenho que fazer? Bom, digamos que eu queira centralizar melhor esse retângulo e esse círculo dentro do retângulo vermelho. Então eu tenho que diminuir o tamanho desse retângulo vermelho. Como é que eu vou fazer? Mais uma vez, seleciono da direita para a esquerda, clique em um dos cantos para criar o retângulo de seleção. E veja só, os objetos que eu quero que apenas se movam, eu seleciono completamente, que são o meu círculo e o meu retângulo. E aquele que eu desejo deformar, ou seja, redimensionar, eu seleciono ele pela metade, ou até o ponto onde eu quero redimensionar. Então, digamos que esse ponto seja aqui no meio do retângulo vermelho. Ó. Cliquei. Mais uma vez, dou Enter para finalizar a seleção, e ele me pede para selecionar um ponto base. Vou selecionar esse canto aqui, ó, e vejam o que acontece. Agora ele não está mais movendo, mas sim deformando. Então, se eu posso fazer isso em qualquer direção, mas sempre recomendo manter o orto ligado. Se eu quiser redimensionar ele e colocar mais para o meio, ó, consigo fazer, não modifiquei nem o meu círculo, nem o meu retângulo, e apenas o retângulo vermelho, ou seja, centralizei o meu objeto, eu reduzi a dimensão do meu retângulo vermelho. Então, aplicando isso ao nosso problema, que é inserir o bloco de porta, fazer redimensionar, o que é que eu vou fazer primeiro? Com a linha auxiliar, vou utilizar aqui, por exemplo, arco e linha fina, eu vou desenhar um retângulo com a dimensão da minha porta. Para quê? Só para servir de referência. Depois, com o comando Move, M, Enter, seleciono o meu retângulo e levo para próximo aqui, por exemplo, da minha porta. Poderia colocar ela até acima dele, vou colocar aqui ao lado. Tá bom? E o que acontece? Ah, professor, por que eu não levo o bloco direto para lá e depois aplico o stretch? Porque ele vai deformar também a abertura da porta que você já fez. Então você vai perder o ponto de referência. Ok? Vou mover o meu objeto para alinhar com o retângulo. Como é que eu faço isso? Vou desligar o orto agora para mover livremente. Ó. Se o meu ícone que vocês veem aqui, ó, do Snap Reference, estiver acionado, bem simples. Junto aqui ao ponto e ao distanciar, ó, não precisa clicar em nada. Ele simplesmente vai reconhecer esse alinhamento com essa linha tracejada. Então eu já sei que tenho que reduzir o meu objeto até essa dimensão, até esse limite aqui. Beleza.
Como é que nós vamos fazer isso? Stretch, clica no ícone. Vou selecionar mais uma vez da direita para a esquerda. E o que é que eu tenho que reparar aqui? Eu quero redimensionar apenas essas linhas centrais. Eu não quero redimensionar a minha maçaneta nem os detalhes da minha porta. Então, eu venho até o meio da minha linha. Selecionei o objeto, dou um Enter. Clique em um dos cantos e vou usar como referência. Ó. Igual eu fiz anteriormente, puxo aqui para cima para pegar a referência. O meu Snap está ligado, só clicar e ele ficou com a dimensão exata do retângulo. Vamos testar? Vou mover agora e inserir a minha porta lá na minha abertura. Perfeito. Então, pessoal, basicamente é isso. Você pode utilizar o Stretch em outras opções, por exemplo, redimensionamento de tamanho de folha, redimensionamento de coberta, redimensionamento de louça, quando você traz blocos de louça para inserir nos seus locais de referência, no seu corte ou na sua planta baixa. Então, ele é realmente muito útil. O que é que tem que lembrar sobre ele? Se eu selecionar todos os objetos por inteiro, vou mover o objeto e não esticá-lo. E sempre devo selecioná-lo da direita para a esquerda. Defino o eixo até onde eu quero fazer, seleciono completamente os objetos que eu quero apenas mover e seleciono parcialmente os objetos que eu quero deformar, ou seja, esticar ou reduzir. Ok? Então é isso. Até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida, façam como a colega de vocês, Vanessa Karen. Mandem e-mail, peçam que eu faça uma videoaula específica para atender a demanda de vocês. Ok? Um abraço.